acho que é importante haver um partido que tenha essa preocupação ambiental. Na verdade, as siglas PAN até podes dizer para as pessoas lá em casa. Pessoas, animais e natureza. Pessoas, animais e natureza, ou seja, ainda não falamos de animais, mas temos que ir lá porque até é relevante, não é? No vosso partido. Eu gosto de animais, muita gente gosta de animais e creio que vocês até inicialmente, esta atenção, a minha opinião não é uma verdade absoluta, mas creio que vocês inicialmente até ganharam mais por estas pessoas que gostam de animais, tal como eu, não é? Agora, eu embora goste muito de animais, tenho outras preocupações que estão acima dos animais, que são os humanos, não é? Gostava que tu me falasses um bocadinho daquilo que vocês fazem e da prioridade que vocês dão também aos animais, porque creio que se calhar se não houvesse um PAN, não é? Não havia talvez ninguém no Parlamento a ter essa preocupação com o direito dos animais e por aí fora, que também é importante, não é? Sem dúvida. Se não houvesse um PAN, não haveria ninguém no Parlamento a ter a preocupação com o bem-estar animal e também com o ambiente, porque antes do PAN entrar no Parlamento, os partidos não falavam de ambiente e os seus programas políticos não tinham sequer um capítulo de ambiente. E foi a partir de 2015, quando o PAN entrou e começou a falar destes assuntos, que os outros partidos perceberam que também tinham que ir a jogo. Portanto, o PAN fez um grande serviço à nossa democracia também e à diversidade na Assembleia da República. Não só tem feito um grande trabalho na questão do bem-estar animal e ambiente, mas também na questão de melhorar a vida das pessoas e na defesa dos direitos sociais. Ao contrário do que possas pensar, a maioria das propostas apresentadas pelo PAN não são na área animal. Geralmente... Não, isso é lógico, não é? Sim. Geralmente é pessoas, natureza e animais. O que acontece é que somos de facto o único partido a defender o bem-estar animal na Assembleia da República e, portanto, cada vez que propomos alguma coisa no bem-estar animal é normal que saia na comunicação social e que as pessoas ouçam mais sobre isso. Mas o PAN é um partido que defende a população, defende o ambiente e defende o bem-estar animal. E é por isso que eu acho que é relevante nós aproveitarmos o melhor, no fundo, de todos os partidos, cada vez mais, que é uma coisa que infelizmente não acontece e que eu bato um bocadinho nessa tecla e que me irrita solenemente, que é estes clubismos e estas coisas de aprovar propostas que as pessoas estão preocupadas em aprovar pelo partido deles e por aí fora, em vez de se preocuparem em aprovar as melhores propostas para o bem de todos, que somos nós os portugueses, e não só, e quem vive cá também, que não é. Mas acho que é muito importante haver estes partidos todos que existem, com ideologias diferentes, que apoiam certas causas diferentes e que, lá está, como vocês fazem propostas para o mundo animal, para a natureza, que são propostas, aliás, relevantes, não é? E que nós no dia-a-dia não pensamos tanto, por várias razões, não é? E como tens uma iniciativa liberal a preocupar-se mais com a parte financeira e de como é que poderíamos dar a volta a isso, ou chega de acabar com a corrupção e uma série de outras coisas, ou seja, acho que se deve aproveitar o melhor de cada partido, em vez de andarmos aqui todos à batatada e a fazer o melhor pelo seu clube, vou-lhe dizer assim, não é? Tu não achas que devia haver aqui uma mudança em relação a isso? Eu acho que o nosso sistema político tem vários problemas. Acho que o maior problema que temos neste momento, e vê-se pelos debates políticos, pela comunicação social, é que se debate política e não políticas. E o PAN, por exemplo, é um partido muito mais focado em políticas, de desenvolver políticas, apresentar propostas que de facto melhorem a vida da população. E quando falamos da questão do bem-estar animal, quando nós propomos o IVA a 6% para as rações, isso está a ajudar as famílias, porque está a reduzir a sua despesa. Quando propomos o IVA a 6% para os cuidados médico-veterinários, isso está a ajudar as famílias, porque estamos aqui a reduzir também o seu gasto. Okay, mas e para reduzir aí, onde é que vais buscar? Tu estás a reduzir aqui, vais buscar, por exemplo, ao combate à corrupção e evasão fiscal, borlas fiscais, que é o que o PAN tem defendido. Temos defendido também a revisão. Não, mas onde é que vais buscar? Ou seja, tu para reduzir o IVA, é normal que vais reduzir a receita também do Estado, Sim. Pelo menos a curto prazo. Sim. Onde é que tu podes ir buscar também a curto prazo esse dinheiro? Era essa a pergunta. O fim das borlas fiscais é aquilo que o PAN tem defendido. Nós estamos a falar Mas que borlas fiscais é que estás a falar? As petrolíferas que têm 500 milhões de euros por ano, que são de isenções
que não têm que pagar aqueles impostos quando deveriam pagar. E isso é altamente injusto para toda a gente que está em casa e todos os dias se levanta para ir trabalhar, claramente, porque estas petrolíferas têm estes enormes lucros e também os lucros excessivos que essas petrolíferas tiveram nestes últimos tempos e também a banca. E não tem sido a notícia que um dos bancos mais populares aumentou os lucros em relação ao ano passado em 90%. À custa das famílias portuguesas, à custa dos créditos à habitação, à custa, por exemplo... Mas repara, o banco é um negócio, não é? Sim, o banco é um negócio. Agora, há aqui uma questão que é relevante, que é, se esse banco fosse ao charco, o Estado estava lá para ajudá-lo ou não? Isso foi todo um processo que aconteceu na altura que se o meu negócio for ao charco, o Estado não me vai ajudar. Exato. Não é? Portanto, e eu acho que até mais por aí, porque o banco fatura mais 90%, opá, acho muito bem, se o negócio dele está a correr bem, se não fosse à custa da acho população, que é completamente mas acho que é completamente errado nós querermos taxar um negócio mais do que o habitual só porque eles estão a faturar mais. Sim, isso eu acho errado. Eu concordo contigo quando se estivermos a falar de uma situação em que tu aqui na empresa tens um lucro maior porque trabalhaste mais, inovaste, tiveste um novo serviço, tudo isso. Os bancos foi simplesmente porque aumentaram as taxas todas sobre as contas bancárias, que há uns anos poucas existiam em Portugal e que agora existem. O PAN até conseguiu fazer uma proposta, aprovar uma proposta que baixou essas taxas em 120 milhões para as famílias, mas temos isso e temos a questão dos créditos à habitação. Vivemos uma enorme crise de habitação e graças a esta crise, graças ao esforço de jovens e de milhões de portugueses que pagam a sua casa ao banco, que pagam crédito ao banco, eles tiveram um aumento que não é justificado por qualquer estratégia ou aumento do trabalho deles, não é? Certo. Estamos a falar de um aumento que caiu-lhes o dinheiro ao colo, e daí também ao colo não caiu, eles mudaram alguma coisa para terem esse excesso de dinheiro, foi mesmo o aumento dos juros, não foi nada produtivo, ou seja, quando estamos a falar de produzir para melhorar a economia, eles não produziram nada. A banca não produziu nada. Ou seja, pelo contrário, porque a economia desenvolve quando as pessoas têm mais dinheiro, porque o dinheiro circula e não é ficar parado. Exatamente. E não é receber ao dia 1 e ir todo no dia 10 que tu fazes economia. Claro. Sem dúvida que isso não é assim que se vai conseguir. E também não estamos a propor taxar a 100% esses lucros, não é? Mas é preciso aqui uma taxa adicional, que até foi defendida também ao nível europeu, sobre a banca e petrolíferas. Mas eu aí não concordo. Eu acho que tu não tens que taxar mais só porque eles têm mais lucro. Podia haver um controlo em que, ok, és um banco em Portugal, então este é o máximo que tu podes ter de juros e por aí fora, percebes? Ou seja, não taxar demasiado os lucros, mas fazer ter uma trave em que diz, opá, porque se os bancos, imagina todos agora, lhes apetecesse e aumentavam a taxa de juros para o dobro, o que é que tu ias fazer? Não consegues fazer nada, não é? Pronto, mas se o governo dissesse, opá, todos os bancos aqui em Portugal têm este teto, isto não pode aumentar daqui, ou seja, e aí já ias proteger e não ias ter que taxar esses lucros. Isso também teria... Mas sim, também podia ser taxar os lucros daí. Agora, eu só não gosto que o governo decida, vamos aumentar aqui não é? Vamos taxar mais estes gajos porque eles ganham bem. Isso eu acho que não é correto. Mas repara, o PAN está a defende uma taxa adicional sobre os lucros excessivos para estas indústrias específicas, mas nós até defendemos uma baixa do IRC, por exemplo, e do IRS, a par do IRS, defendemos uma baixa dos impostos também para as empresas, ou seja, a pequena e média empresa e as empresas numa grande parte do setor, à exceção da banca, petrolíferas e energéticas, essas empresas beneficiariam com a proposta do PAN, e o PAN irá propor, e eu nem sei se deveria estar a dizer isso, porque depende quando é que este podcast vai sair. O nosso programa será apresentado no dia 17 de Fevereiro, mas eu posso já adiantar aqui algumas propostas que ainda não foram votadas, mas será na verdade aqui em primeira mão. Ainda não falamos... Provavelmente vai sair nessa altura, por isso. Provavelmente sai nessa altura, por isso é tranquilo. Pronto, boa. Nós propomos a baixa do IRC para 17% até ao final da legislatura, ou seja, 1%. Está em quanto agora, sabes? Está no 21%. Ou seja, 1% ao ano até chegar aos 17%. Mas isso é muito pouco. Não é muito pouco, porque repara, neste momento o que nós temos, e às vezes usas aquela expressão, Portugal tem a cara fiscal maior da Europa. Não tem, está ali mais ou menos no meio, até um pouco abaixo de muitos países europeus. O que acontece neste momento é que dos impostos às empresas, que para além do IRC tens impostos municipais e outras coisas, que pode chegar no máximo aos 31%, o que acontece é que desses 31%,
a taxa efetiva, por causa de deduções fiscais e todas essas coisas que temos na nossa legislação, uma grande parte das empresas paga efetivamente 25%, mas a grande maioria das empresas em Portugal paga abaixo dos 19% de imposto. Porquê? Porque quando tu reinvestes os lucros, se as grandes empresas reinvestirem os lucros, têm então deduções nos próprios impostos. E o que nós estamos a propor chegar aos 17 daqui a 4 anos é quase no limite que a União Europeia permite, porque foi agora assinado um acordo ao nível europeu que no mínimo todos os países têm que ter 15% para evitar termos paraísos fiscais dentro da própria União Europeia. Pois, não me parece que a União Europeia tenha que mandar dizer aos países quais é que são as taxas que eles fazem. Mas sabes porque é que foi isso? Foi por causa de empresas como o Pingo Doce que trocaram a sede de Portugal para a Holanda e Portugal ficou sem ver os impostos que o Pingo Doce, que a Jerónimo Martins pagava. Foi mesmo para impedir isso, porque o que estava a acontecer era um Estado-membro, lembrava-se, neste caso a Holanda ou até a Irlanda, que tinham taxas muito baixas. Mas isso vai continuar a acontecer? Não, agora não acontece porque o mínimo é 15%, ou seja, 15% vão pagar sempre. Claro, há países que vão ter 20%, na Holanda 21%. Vão para fora da Europa, qual é o problema? E já perdem outro tipo de acesso e benefícios de estar e ganham outros. Ter uma sede na Europa. Isso já terá que fazer parte do planeamento de cada empresa. Mas isso depois ganham outros, não é por aí. Isso fará parte do planeamento. Eu acho que não. Primeiro, a Europa não tem que nos dizer o que é que nós temos que fazer. Começa logo por aí. Porque nós, desde que entramos na Comunidade Europeia, só nos lixamos. É a realidade. Discordo. Pronto, discordas. Então, o que é que aconteceu quando entramos no euro? O que aconteceu quando entramos no euro? Tivemos acesso a um mercado europeu que até então não tínhamos. Tivemos acesso a produtos, serviços, uma liberdade para os nossos cidadãos. Imagina a quantidade de jovens que não digo o contrário, repara agora, digo o contrário. O facto de circulares à vontade na Comunidade Europeia é fabuloso. Isso não dou desbarato, essa parte é fabulosa. Agora vamos ver o poder económico que nós ficamos. Como é que nós ficamos? Repara, tu desde que entraste no euro, e provavelmente o pessoal mais novo não sabe, não é dessa altura, ou era muito pequenino, mas quando nós tínhamos escudos, as coisas literalmente neste momento, tu tens produtos neste momento que estão literalmente 10 vezes o preço que era antigamente. Sim, logicamente que cá há inflação e já se sabe, não é só claro. Mas mesmo na transição da moeda, no ano da transição da moeda, um pão custava, eu acho que era 5 escudos na altura e passou a custar 10 cêntimos, ou seja, é 4 vezes o preço. Ou seja, nós levamos um arrombo gigante. Sim. Desde que entramos no euro, não é? Isso é um argumento. O que é que nos adianta? Agora digo-te assim, é fabuloso andarmos aqui todos na Comunidade Europeia, tipo à vontade. Tá bem, mas repara, 99% das pessoas não têm posses, nem consegue ter dinheiro para fazer para fazer isso. O que é que adianta às pessoas? Repara, percebes? A quantidade de investimento público que tivemos por estar na União Europeia, de fundos de coesão, de subsídios, de apoios, Portugal estaria muito mais atrasado se não tivesse esse apoio e essa participação europeia. Muito mais, nós estamos a falar mais de atrasado milhares de milhões. Mas nós não sabemos. Está bem, mas repara, se calhar não era preferível, se calhar estás um bocadinho mais atrasado e as pessoas financeiramente estarem mais estáveis? Não sei, mas nós não sabemos, lá está, é outra vez o se. Podes falar do hipotético, mas já sabe há estudos que analisam os benefícios para os países se tornarem Estados-membros, entrarem na União Europeia, e a verdade é que mesmo o benefício económico é considerado positivo. É extremamente positivo, principalmente para as nossas empresas. Quem tem uma empresa que é exportadora ou que precisa de importar produtos de outros países, a União Europeia é fantástica. Sem dúvida. É incrível. É lógico que eu acredito que haja muito mais coisas boas do que más, mas sim. Lá está, quando se entra num processo desses, nunca é tudo bom. E nós, principalmente nós, na Europa, talvez nós, os gregos, fomos dos que sofremos mais com a diferença da moeda, não é? Comparativamente a uma Alemanha e por aí fora. Talvez, mas recebemos, por exemplo, muitos mais subsídios do que a Alemanha, da União Europeia, dos próprios fundos de coesão que a Alemanha não recebe. Mas eles não precisam. Pronto, mas são eles que estão a contribuição. Bem, ou seja, mas repara, eu preferia também não receber porque estamos bem. Olha, sim, caramba, mas se tu pesquisares e esses dados. Preferia estar bem ou ter uma perna partida e receber a ajuda da perna partida? Eu preferia estar bem. Preferia estar bem e nunca ter partido uma perna. Pronto, estás a ver. Mas se dá para verificar as contribuições do que é que cada país paga por ano para estar na União Europeia, o que é que recebe. Portugal tem uma vantagem gigante.